E aí, galerinha do primeiro ano, tá todo mundo bem, com saúde? Olha só, hoje na aula de gramática, vocês não vão focar muito em mim, porque como vocês estão vendo, o fundo aqui é branco, né? E aí dá esse contraste. Então, foca aqui no conteúdo que eu tô colocando o caderno digital do plural para mostrar para vocês o conteúdo de hoje, que é do verbo, porque aqui tá bem didático, tá bem organizadinho pra gente entender, tá bom? Então, foca aqui e na minha voz, para que vocês possam compreender esse conteúdo. Olha só, como eu falei na última aula, verbo dá aquele medo na gente, né? Ah, tia, porque é muito modo, é modo verbal, é forma verbal, é tempo verbal, é perfeito, é imperfeito, é tanta coisa, né? Mas olha só, esse foco aqui da aula é a respeito dos tempos derivados do pretérito perfeito e do infinitivo. Ou seja, o que eu vou falar fica meio chatinho porque eu vou mostrar aqui as desinências, como que funcionam as conjugações. Só que você vai assimilar de fato quando você pegar o que eu estou falando e fazer os exercícios, tá bom? Então é importante que vocês façam os exercícios, beleza? Então vamos lá, olha só. O que nós vamos ver hoje? A gente vai ver aqui a respeito das desinências típicas do pretérito perfeito do indicativo, para começar. Tia, o que é pretérito perfeito do indicativo? Ó, pretérito passado. Quando eu digo perfeito é porque a ação acabou, igual esse verbo que eu estou usando agora, né? Acabou, pretérito perfeito. Acabou mesmo, não tem dúvidas de que essa ação foi acabada. E do indicativo é quando o modo verbal indica certeza, tá bom? Então, essas são as terminações do pretérito perfeito do indicativo, tá? Por exemplo, o verbo ir, né? Eu fui, né? Tu foste, tá bom? E assim a gente tem vários. E aí aqui a gente percebe as terminações. São essas terminações que sempre são repetidas, tá? Nas conjugações verbais. Então acompanha comigo aí a leitura. Quando um verbo é irregular no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, quando ele muda e a conjugação não tem a mesma terminação sempre, isso que é verbo irregular. A irregularidade se manifesta na primeira ou na terceira pessoa do singular, tá? A desinência STS, né, que é ist, de segunda pessoa do singular, é exclusiva do pretérito perfeito do indicativo. E é comum a todos os verbos, mesmo os mais irregulares. Olha os exemplos. Pôr fica como? Puseste, né? Vi, vieste. Ser, foste. Ter, tiveste, tá bom? O termo do pretérito perfeito do indicativo é obtido pela exclusão da desinência ist, no caso aqui puseste, então fica como? Puse, que é o tema do pretérito perfeito. Quando a gente fala tema, é a junção do radical com a vogal temática. O radical tem e o a é a vogal temática, ok? Aqui no caso, pus e o e a vogal temática. Pus, o radical, e o e a vogal temática. Tempos derivados do pretérito perfeito. Quais são esses tempos que derivam do pretérito perfeito? Olha só, formam o quê? O pretérito mais que perfeito, que é quando termina com ra, tá bom? Do indicativo, o pretérito imperfeito. Cadê? Vamos lá. O pretérito imperfeito, aqui do subjuntivo, e o futuro do subjuntivo. Lembrando que subjuntivo é quando o verbo indica dúvida, e quando é imperfeito é que a ação deixou ali dúvida, né? Por exemplo, fulano acabou de chegar. Então, acabou, né? A ação realmente ali foi completada. Agora, quando eu falo acabava, deixa uma dúvida, que é o caso do pretérito imperfeito, tá? E o futuro do subjuntivo também, que é o que indica aí uma dúvida, beleza? E as desinências próprias desses três tempos, olha só quais são. Pretérito mais que perfeito do indicativo são essas desinências aqui. Ra, por exemplo, eu andara, tu andaras, ele andara, nós andáramos, eles andareis, tá bom? Então a gente vê aqui essas terminações que são sempre as repetidas. Pretérito imperfeito do subjuntivo são essas aqui, por exemplo, se eu andasse, se tu andasses, tá bom? Se ele andasse, indica dúvida, né? Então a gente vê aqui essas desinências sendo repetidas. E o futuro do subjuntivo também, por exemplo, se eu andar, se tu andares, as terminações vão sendo repetidas, ok? Subindo aqui para esse lado, a gente tem aqui o exemplo dos verbos vir e pôr. Vamos lá, quais são esses exemplos?
Tema do pretérito perfeito. Ó, vieste, é o vie, que é o tema, que é a parte ali de que junta o radical com a vogal temática, tá? O ir, no caso aqui, foste, que é o for, e o pô, lembrando que é o verbo pôr com acento, puse, que é o tema. O que é tema, tia? Do verbo. É a parte principal que traz o significado do verbo, porque essa parte é a que traz o significado. O restante, que são as desinências, a parte final, são sempre as mesmas repetições em todos os verbos, tá? Então é pela parte principal aqui, que é o tema, que a gente sabe o significado do verbo, tá bom? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Que vocês podem acompanhar aqui, podem acompanhar também na apostila impressa. Pretérito mais que perfeito, ó, viera, vieras, ele viera, nós viéramos, eles viereis, vós viereis e eles vieram, tá bom? Aqui o imperfeito, fosse, lembrando, imperfeito indica que a ação não acabou, né? Da forma como deveria. E do subjuntivo indica dúvida, ó. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, percebem? Fica a dúvida aí no ar, né? Dúvida por causa do modo subjuntivo, beleza? E aqui o futuro do subjuntivo, ó. Por exemplo, futuro, quando eu puser. Subjuntivo porque há uma possibilidade. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, tá? Então a gente percebe aí a utilização dessas desinências. Tempos derivados do infinitivo, quais são os derivados do infinitivo? Futuro do presente, futuro do pretérito, gerúndio, que é a forma verbal do NDO, né? Particípio, que é a forma verbal que a ação acabou, e o infinitivo pessoal. E ainda o pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui, desinências próprias do futuro, do presente e do futuro do pretérito. Então, a gente tem aqui essas desinências. Sempre vão repetir, tá? Futuro do presente aqui no verbo ter, pra gente ver os exemplos dessa sendo aplicada aqui, ó. Eu terei. E o futuro do pretérito? Eu teria. Futuro do pretérito é aquela possibilidade. Sabe quando você fala assim com a educação? Ah, eu queria um pedaço de bolo, entende? Então, a gente tem aí uma possibilidade, né? Então, só muda a terminação. Futuro do presente, terei. Futuro do pretérito, teria. E aqui a gente tem todas as terminações, tá? Tu terás, ele terias, ele terá, ele teria. E assim nós temos aí várias, porque se eu for falar aqui vai ser a noite toda, né? Aí não dá, tá bom? Gerúndio. O que acontece no gerúndio? Troca-se o R pelo NDO. Essa é fácil, vocês aprenderam no fundamental. Por exemplo, ter fica como tendo, que são as telemarketings, né? Que elas utilizam bastante, as operadoras de telemarketing, as mulheres da telefonia. Ah, eu vou estar transferindo a sua ligação? Elas falam sempre assim, né? Então, a gente percebe aqui a utilização do NDO. As vendedoras de lojas, os vendedores também. Ah, não tá tendo esse sapato. Ah, não tá tendo o seu número. Elas falam muito assim. Então, a gente percebe o uso do gerúndio, que é o verbo que é a forma verbal do acontecer ali, do presente, do estar acontecendo, tá? Então a gente vê um exemplo que nos demonstra para entender melhor, é uma expressão que a Maria Júlia Coutinho sempre usa. Ela diz que o jornal hoje é o jornal do gerúndio. Por quê? Porque é o jornal do acontecendo, do endo, do fazendo. Porque estão ali produzindo o jornal e o mundo girando, né? Então a gente tem aí essa forma verbal. Aí a gente tem o particípio, troca-se o R por DO, dá 12 das. Então, por exemplo, ter fica como? Tido, andar, andado, partir, partido, certo? Então, a gente tem aqui essas terminações. E aqui eu tenho o infinitivo pessoal, acrescentam-se as desinências de pessoa, infinitivo pessoal, tá? Ter, teres, ter, termos, terdes e terem, aquelas terminações que a gente aprende lá quando a gente começa a conjugar verbo. E as desinências próprias do pretérito imperfeito do indicativo. São essas aqui, ó, verbos de primeira conjugação, ava, avas, ava, e aqui tem todas, né? E os verbos da segunda e terceira conjugação.
ok? E aqui a gente tem algumas exceções, por exemplo, ter, tinha, vir, vinha, por, punha e ser, era. Então, como eu falei no início, eu mostro a tabela, as tabelas, e vocês vão aprendendo, colocando mais em prática nos exercícios, porque aqui é só um panorama, né? Para vocês entenderem que as desinências elas são úteis para poder a gente conjugar os verbos e para vocês relembrarem aqui as formas verbais, né? O gerúndio, o particípio, tá bom? Que a gente precisa lembrar disso aí, e também o infinitivo, que é quando a gente tem o verbo aí sem estar conjugado. Andar, falar, correr, sorrir, cantar, certo? É o infinitivo, beleza? Então é isso, gente. Façam os exercícios, porque aí vocês vão conseguir compreender mais ainda sobre os verbos. Não adianta querer decorar tudo de verbo de um dia, porque não aprende, tá? É pouco a pouco, fazendo os exercícios, revisando. E qualquer dúvida, eu tô por aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.